Abra sua Bíblia lá no 1 João 5. Não? 4 e 5. 1 João 5, 4 e 5. Hoje eu vou estar falando sobre a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vai abrindo aí, 1 João 5, 4 e 5. Todos acharam? A palavra de Deus diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós apresentamos a Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor vai nos falar, ó Deus. Damos liberdade de ação ao Teu Espírito Santo e amarramos e repreendemos toda ação de qualquer outro espírito maligno que queira se manifestar, tirando a atenção ou impedindo que as pessoas compreendam a Tua palavra, Pai. Manifesta mesmo o poder do Senhor através da Tua palavra hoje à noite, Pai. E que possamos ser impactados por Ti, ó Deus, com a Tua presença nesse lugar, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Liberar eles aqui, senão vai dar calo nos dedos dele, cãibra. Deus abençoe a vida de vocês. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. A gente ouve muito falar sobre fé, né? Hoje em dia se fala bastante de fé. Mas fé, o que é fé? Em que é baseada a nossa fé? Aonde nós depositamos a nossa fé? Isso é uma coisa tão interessante. Mas fé no quê? Fé na religião, fé na igreja, fé nos homens, fé no meu time, fé no meu irmão, fé na minha esposa, fé no meu carro que não vai falhar. Olha o que aconteceu conosco. A gente programou uma viagem já há 2 semanas, né, Jane? A gente estava conversando sobre esse feriado. E eu queria ir lá para o norte, Pioneiro, na casa do meu tio. E a gente ia para lá passar um tempo diferente, fora de casa um pouco, descansar. A Anne não queria ir. O Caio não queria ir. E eu não estava muito empolgado para ir também, falando bem a verdade. Quem só queria ir era a Jane. Mas como a gente ama demais a Jane, veja, os 3 aceitaram, não, nós vamos. E a gente programou. De manhã foi bem fácil tirar os meus filhos da cama, porque eles queriam viajar. Daí a gente foi. Subimos no carro, marquei com a minha irmã, a gente encontrou num ponto de encontro e fomos. Eles com o carro deles e nós com o nosso. Gente, pegamos aquele garrafamento, um movimento na estrada. Quando você começa a subir a serra ali para chegar no primeiro pedágio, sempre é ali. Tá tudo parado, né? E eu já vi um acidente, um Santanão antigão bateu na traseira de um Honda Civic e a viagem deles terminou ali. Eles nem chegaram no primeiro pedágio, já tinham terminado a viagem. Fiquei pensando nisso. Porque a gente tem que ser inteligente e mais do que isso, a gente tem que ser ávido em perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E saímos do primeiro pedágio e continuamos. Quando a gente chegou em Ponta Grossa, escutamos um barulho no carro como se tivesse passado em cima de uma pedra. Aquele barulhão assim. Blá, 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 blá. E já imediatamente começou a roncar diferente o carro. Eu disse, ai Jesus amado, já deu zebra no processo. Sinalizei para o meu cunhado, encostamos. O motor não era porque a temperatura não subiu, não tinha acontecido nada. Era no escapamento. Mas ele soltou o suporte e o escapamento ficou na lata.
Eu cheguei em Curitiba, estava vibrando junto com aquele negócio, porque daí o escapamento ficou vibrando no carro, foi bem legal. Eu cheguei vibrando junto com o carro. A poupança da gente também no banco ficava chacoalhando por causa do escapamento. Gente, eu tinha mais 2 horas e meia ou 3 horas para frente. Eu ia chegar lá e ia ficar, oi tio, tudo bem? Mas daí ali a gente entendeu que não era para ter ido. Aí a gente entendeu. Aí eu falei para minha irmã, segue que nós aqui ficamos. Entrei para o centro de Ponta Grossa para fazer o retorno. Como a gente conhece lá e tem mercado lá, então eu já conheço alguns lugares. Foi até diferente. Almoçamos num lugar bem gostoso lá e voltamos embora. A Jane estava preocupada, ela não fica preocupada, mas ela estava preocupada com a casa, porque não tinha nenhum carro na garagem, porque agora nós não temos mais quem cuide e tal. Ela ficou preocupada. Aí nós combinamos com a menina lá de casa para estar 9 horas da manhã em casa, que o pessoal ia trabalhar lá arrumando a calçada. Foi por Deus que nós não fomos viajar. Porque o moço chegou certinho 9 horas, ela chegou quase 11. Então Deus sabe de tudo. A gente começa a ligar as coisas e começa a ver que a gente precisa ter fé para ouvir a Deus. Nós não desobedecemos, nós tentamos fazer. Mas quando a gente percebeu que não era para fazer, a gente voltou. E ficamos em casa. Nós 4, juntos, bem doce. Foi um amor. Mas, falando de fé, em que baseia a minha fé? Nas minhas experiências? Nas minhas emoções? Na minha família? No meu nome? Em mim mesmo? Em que baseia-se a fé? Quando alguém perguntar para você no que você baseia a tua fé, o que é a fé afinal? Eu não sei. Eu preciso saber. Alguém vai chegar com essa indagação para você. E você vai dizer assim, eu tenho fé. Fé em Deus. Mas eu também tenho fé em Deus. Mas no que mais que se baseia a sua fé? E é isso que eu quero falar hoje. Para você ter certeza do que você crê. Lá em Hebreus 11, esse texto é chamado de a galeria da fé. A galeria da fé. São homens e mulheres que viveram mostrando muita fé. Muita fé. Acho que está tocando o celular aqui. Hebreus 11. Essa Bíblia tem as folhinhas fininhas, é ruim de mexer. Hebreus capítulo 11. A palavra diz assim, lá no versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quem tem outra versão mais antiga? Tem outra versão que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tá aí, Júlio César, não quis ler, né? E o versículo 6 diz o seguinte, leia comigo lá o versículo 6. Essa Bíblia é diferente, fica confuso aqui, ó. Ela diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e dá recompensa àqueles que o buscam. E dá recompensa àqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, o maior problema que nós temos hoje no mundo, sem dúvida nenhuma, é a falta de fé.
Por que a falta de fé é um problema? Porque quando a gente não tem fé, a gente age como a gente quer. Dá até rima, né? Eu quero chegar a ser presidente. E eu vou ser presidente, independente de qualquer coisa. Eu tenho esse objetivo. Se eu preciso matar, eu vou matar para chegar onde eu quero. Não é isso que a gente vê hoje? As pessoas passando em cima das outras, magoando, ferindo, machucando para alcançarem o que elas querem. Usando os outros para alcançar. Mas a fé é ao contrário. A nossa fé se baseia na palavra de Deus. É da palavra de Deus que nós tiramos a nossa fé. A nossa fé vem da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A nossa fé é baseada nessa palavra. Ela nos ensina, ela nos conduz, ela nos motiva, ela nos direciona, ela nos anima. Ela nos anima, ela nos levanta, ela faz... Caiu tudo as palhetinhas aqui. Ela faz com que a gente consiga vencer. É fácil lutar sozinho? Pergunto para vocês. É fácil? Não é fácil lutar sozinho. Eu estava olhando os filmes americanos, eu estava fazendo um comparativo. Os filmes americanos são maravilhosos, aqueles homens são homens de fé, né? Um exemplo, o Rambo. Ó, esse filme é do meu tempo, eu vou falar para vocês, filme do meu tempo, calma, não falem nada. Mas o Rambo lutava com 500 sozinho. E os caras atiravam nele de perto e não acertavam nem um tiro nele. E ele com uma pena matava os caras, né? De tão bom. Quer ver o outro cara que era assim? O Arnold Schwarzenegger. Todo mundo atirando nele e ele matava todo mundo. Quer ver outro? O Chuck Norris, como diz o Caio. Chuck Norris. O Bruce Willis. Esses caras são demais, gente. Tem muita fé. É ou não é? Eles lutam sozinhos. Jack Chan? Meu Deus do céu. Desculpa, Júlio. O Jack Chan, isso aí. Obrigado pela... É isso mesmo. Você está certo. Sozinho, sozinho eles conseguem vencer, mas eu não. Eu não consigo. Eu sou limitado. Pergunto para vocês. Havia um menino ruivo de belo semblante, é isso que a palavra fala. De belo semblante, que cuidava de ovelhas. E um dia recebeu a visita de um profeta. Se a fé de Davi tivesse baseada nas circunstâncias ou nas experiências, ele nunca teria chegado onde ele chegou. Nunca. Olha o que aconteceu. Tem churrasco lá em casa, o profeta está vindo. Mataram lá um bezerro ou um cordeiro e prepararam o churrasco. Era de fogo de chão, né, Julica? Churrascão de fogo de chão. Chega o profeta e pega o chofarzinho, que era um chifrezinho, põe o óleo dentro do chifre e fala para o pai de Davi, Jessé: traga seus filhos perante mim, que eu vou ungir da tua casa um rei sobre Israel. Vem, eu já mostrei para vocês o Eliabe. Aquele dia eu esqueci de falar do Davi, né? Só falei do Eliabe. O Eliabe foi viajar, gente. O Xande está viajando. Então hoje ele não está aqui de novo. Porque Deus não olha para a aparência. O Eliabe era bonito, não é bonito? Olho verde, morenão. Mas não era aquilo. Aí ele olha para o outro irmão e assim vai. Todos os filhos de Jessé estavam ali. Menos... Ou seja, ele era rejeitado. E aí ele podia não ter fé e dizer assim: puxa vida, eu sou um miserável mesmo. O pai nem lembrou de mim. Que isso? Sabe o que ele estava fazendo? Apacentando as ovelhas do pai dele lá no campo. Quando chamaram ele,
que ele entrou na casa, o Espírito Santo de Deus tomou Samuel e disse na mesma hora: eis aí aquele que eu escolhi para reinar sobre Israel. Não foi a circunstância que pôs fé em Davi. Não foi. Porque se fosse, ele já tinha dito: eu sou um desgraçado mesmo. Não valho nada. Moisés estudou em Harvard, na melhor universidade. Vivia como um príncipe, na casa do rei. Mas se precipitou e agiu com a força do braço dele, querendo virar o Rambo. Ele queria libertar Israel sendo Rambo. O que Deus falou para ele? Calma, esse papel é do Stallone, Moisés. Deixa para ele que daqui a alguns anos ele vai interpretar o Rambo. Você não vai ser o Rambo. Não é na força do braço que você vai libertar. Manda ele para uma escola, para um retiro. 40 anos no deserto. Oh, maravilha. Vai para um retiro, 40 anos no deserto. Mas o que tem no deserto de tão ruim? A gente precisa olhar para o deserto de maneira diferente. Existem desertos que foi Deus quem nos mandou. Para quê? Para nos forjar, para nos cuidar, para nos tratar. No deserto tinha provisão. No deserto tinha Deus falando. Que coisa maravilhosa. Deus se manifestou para Moisés no deserto. A sarça ardia. Fala aí, Julica. A sarça ardia e não era consumida. E Moisés olhou para aquela situação e disse: meu Deus, tem algo diferente ali. E foi no deserto. Calma, gente. Calma que eu não vou cair ainda. Eu já estou emagrecendo, fiquem tranquilos. Já perdi alguns quilos. Nós temos que orar por esse altar aqui, para ele não desmoronar de vez. Ó, os levitas, vocês precisam fazer regime, viu? Vocês estão quebrando tudo aqui. Richard, você também. Como é que é, Julico? O fofinho? Como é que você chama ele? Inchada, é isso mesmo. Moisés não baseou a experiência disso nessa situação adversa. Se ele tivesse baseado nisso, ali ele tinha terminado a história dele. Ele quis ser Rambo, Deus não deixou, pôs ele no lugar certo. Então o deserto serve para isso também, para a gente se localizar em Deus. E mais do que isso, para ser cuidado por Deus. No deserto são formados os príncipes. No deserto os príncipes são forjados. Viu, filho? É no deserto. No deserto. Então não são as circunstâncias que vão dizer se nós vamos ter fé ou não. E mais do que isso, não lute sozinho. Não lute sozinho. Quando Moisés entendeu que precisava lutar com Deus, a coisa mudou. E ele fez tudo o que fez. Ele viveu frustração como pastor? Claro que viveu, gente. Veja, Deus chama Moisés para um retiro. Moisés, eu quero você perto de mim. 40 dias e 40 noites lá em cima do monte. E o monte fumegava e relampeava naquele lugar, porque a presença de Deus estava ali. E Deus escreveu com as próprias mãos dele nas tábuas os mandamentos. Por que Deus precisou fazer isso? Porque o coração do homem era duro. O coração do homem não tinha fé para confiar nele. Então ele precisou fazer isso. Precisou trazer as leis. E o Rodolfo falou isso. Eu estava trocando uma ideia com ele lá no YouTube, eu e ele e eu. E eu ouvi ele falar sobre isso e eu achei interessante. A Bíblia foi toda ela inspirada por Deus. Mas as tábuas da lei foram escritas pelo próprio Deus. Então Moisés teve essa experiência. Aí Deus, no meio daquele retiro, fala assim para Moisés:
Ô, Moses, desce lá, brother. O povo se perdeu. Moisés vem cheio de Deus. Quando ele desce e olha, o que ele vê? Aquele furdunço no meio do povo. Tinham feito um bezerro. Não é que tinham feito, foi Arão. Arão fez um bezerro porque o povo precisava de um Deus. Porque eles achavam que Moisés tinha morrido. E se desviaram. A fé deles era tão pequena que não resistiu 40 dias. E já quiseram outro Deus no lugar de Deus. O que aconteceu? Moisés viu aquilo, pegou as tábuas, esqueceu que era Deus que tinha escrito. Moeu as tábuas. E falou, o que aconteceu aqui? Arão falou, foi o povo. Não ponha sua fé no seu pastor também. Ele pode errar. Como Arão errou. Foi ele que atendeu a voz do povo. Existe um ditado bem famoso aí fora. A voz do povo é a voz... Mentira. 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 Esse ditado é latim, é em latim. A vox populis is the vox dei. Queimei meu latim agora. Gostou, né? Mas não é, não. Sabe por que não é? Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, o povo não queria um outro Deus. O povo não queria. Se a voz de Deus fosse a voz do povo, eles não crucificariam Jesus. Se a voz de Deus fosse a voz do povo, nós não teríamos ladrões corruptos no governo. Porque o povo é cego. Não sabe o que quer. Não sabe. Então cuidado com os seus pastores. Estou falando como um pastor. Nós somos falíveis. A infalibilidade é um atributo exclusivo de Deus. Se nós não estivermos sendo guiados por Deus, nós vamos errar. Nós vamos errar. Nós vamos ser injustos, nós vamos ser carnais, nós vamos fazer coisa errada. Então cuidado, porque os pastores também erram. Nós também temos dor de dente, nós também temos dor de barriga, e nós também temos contas para pagar. Como todo mundo tem. Todos nós temos problemas. Arão disse, o povo fez toda essa confusão, Moisés mandou derreter aquilo e mandou o povo tomar. Toma isso aí. E chamou os levitas, ó, pode matar. Mate todos esses idólatras aí do meio. Moisés esqueceu de Deus. 40 dias lá. Esqueceu de Deus. E agiu com a força do braço dele. Quis ser Rambo de novo. Naquele dia, morreram 3.000. 3.000. Mas, Moisés era um homem que tinha fé. O que ele fez? Todos os dias, ele saía e ia na frente do arraial do povo, antes do povo andar, e montava a tenda dele, que se chamava a tenda do encontro. E se encontrava com Deus. E ali, a ira dele começou a ser aplacada. A raiva que ele estava sentindo começou a ser aplacada. Quem de nós já não teve problema com uma pessoa que você diz assim, eu quero matar esse miserável? Aí quando você é uma pessoa de Deus que você vai orar, você diz assim, Senhor, já não quero mais matar, o Senhor pode mandar alguém matar ele. Que daí Deus já começou a trabalhar. Aí você continua orando e fala assim, Senhor, já não quero que ele morra mais, mas deixa ele doente e pobre, miserável. Aí você continua orando. Senhor, já não quero ele pobre, miserável, só deixa ele doente. E continua orando por aquela pessoa, porque você é uma pessoa de fé. Senhor, não quero mais nada. Sabe o que eu quero? Eu quero que o Senhor ame ele como eu também quero amar. Porque a fé faz isso no nosso coração. Porque nós, da nossa natureza, nada presta.
A natureza humana é carnal, animal e diabólica. Mas a natureza de Deus em nós gera isso. Então, quando a gente age com fé, é fácil perdoar, gente? Pergunto para você. É fácil perdoar? Não foi em mim que ele... É, pastor, você fala isso porque não foi você. É, gente, é difícil de perdoar mesmo. Difícil de perdoar. Como é difícil? Para mim também não é fácil, gente. Você está ajudando a pessoa e a pessoa está te malhando. Você está abençoando e ele está te amaldiçoando. Meu Deus do céu, uma hora isso tem que acabar. Mas daí Deus começa a trabalhar com a gente. E a ira vai caindo, vai caindo, vai caindo. E a graça vai subindo, vai subindo, vai subindo. É assim que funciona. A fé gera isso no nosso coração. Mudança. Ah, pastor, mas eu sou assim. Eu sou ruim mesmo, nasci desse jeito, cresci desse jeito, vou morrer desse jeito. Gabriela. Mas Deus pode mudar você, Gabriela. E como então nós podemos desenvolver a nossa fé? Quais são as coisas que nós podemos fazer para essa fé em nós avançar? Avançar. Primeira coisa, oração. A oração é contato direto com Deus, gente. É uma conversa diária. Lembra de Moisés na tenda do encontro? Todos os dias ele se encontrava com Deus. O que o diabo quer de você? Quer te encher de tanto compromisso, tanta coisa para fazer, que quando você chegar na tenda do encontro, o que você vai fazer? Senhor, tu sabes. Pronto. Dormiu. Acordou no outro dia para dizer o amém, né? Que o diabo faz isso mesmo. Você veja, você tem que todo dia atualizar o seu Facebook, Instagram, Twitter, que mais? Snapchat, isso aí mesmo. Barbudo, fala de novo para eu escutar. Snapchat, I understand, graças. É nóis. Misturei tudo agora. Ele enche a gente de coisa. Enche. Para a gente não ter comunhão com Deus. Quem manda na minha hora? Quem manda no meu relógio? Sou eu mesmo. Então não adianta a gente dar desculpa para Deus que Ele sabe. Ele sabe, mas Ele quer se relacionar. Lembra de Adão no paraíso? Toda tardezinha, Deus vinha ter com Adão. Deus sabia o que Adão tinha feito? Pergunto para vocês. Claro, ele é onisciente, ele sabe tudo. Mas o que ele queria com Adão? Bater um papo, se relacionar, fazer com que Adão conhecesse ele. Ele já conhecia Adão. E quando a gente conhece a Deus, a gente vai vendo, puxa vida, como eu preciso de Deus mesmo. Eu não posso ficar mais sem Deus. Não posso. Então é conhecendo e prosseguindo em conhecer. Leitura da palavra. A palavra de Deus nos inspira. Ela traz fé. Porque você vai ver a história desses homens. Gente, eu estou falando de Abraão. Quem precisava saber da fé de Abraão? Era Deus? Não. Ele já sabia. Quem precisava saber da fé que tinha? O próprio Abraão, por isso que Deus pediu Isaac para ele. Esse mesmo Abraão, cheio de fé, quando chegou lá no Egito, o que ele falou para Sara? Sara, você é muito bonitona. Você é uma mulherão. Vamos fazer o seguinte, chega lá, você diz que você é minha irmã. Senão, eu vou morrer por causa de você. Cadê a fé do Abraão nessa hora? Se esvaiu. Dito e feito, chega aquela mulherão bonitona, eles vão perguntar para Abraão, quem é ela? É minha irmã. O rei toma Sara por esposa.
Era uma moça bonita. O que Deus fez? Começou a amaldiçoar o Egito. E eles logo descobriram. Era por causa de Sara. O rei falou o que para... Vocês lembram o que o rei falou para Abraão? Porque você mentiu, rapaz. Você não precisava ter mentido. Por causa de você, a terra foi amaldiçoada. Pegue sua esposa, pegue suas coisas e vá embora. Ele morreu? Morreu de medo antes. Ele já entregou antes de receber, né? Os pontos. A leitura da palavra traz isso. A gente conhecer Deus. Sansão era 100% valente? Vocês acham? Não. E algumas vezes ele não era tão valentão assim, não. Quê? Vinha um rato e corria, né? Subia na cadeira, né, Júlio? Mas ele tinha fraqueza. Qual era a fraqueza de Sansão? Uma mulher bonita na frente dele. Oh, Sansão. Não podia ver um rabo de saia. Que o negócio se entornava. A fé dele acabava. Porque ele estava firmado a fé nele em aparência. Ele era um moço de aparência, um moço bonito. Meninas, cuidado com isso. Não olhe só para a aparência. A aparência um dia vai terminar. Júlio dá glória a Deus agora. A Fran não olhou para a aparência. Glória a Deus. Não olhe só para a aparência, ela um dia termina. O que vai começar a acontecer? O tempo vai passar, a idade vai mudar o corpo da mulher. E se você casou só por causa disso, daqui a pouco tempo, daqui a alguns anos, você vai estar frustrado. Por quê? Você casou com um violão, agora você tem um violoncelo. Mudou o instrumento. É assim, gente. Mas o quê? É a vida. Eu também tinha um corpinho de bailarina espanhol. Agora não sou mais um bailarino espanhol. Porque o tempo vai passando. O que acontece? A nutrição explica isso. O nosso metabolismo começa a desacelerar com o passar dos anos. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos começar a reter mais gordura. Hã? É isso que acontece. Ô Roger, eu preciso orar por você, né? Então veja, a palavra nos ensina todas essas coisas. Outra coisa que nos gera fé, gente, é o jejum. O jejum quebra a nossa carne. A carne gosta de carne mesmo. A carne gosta das coisas que são dessa terra. Quando a gente jejua e limita a carne de fazer algumas coisas, o que a gente está dizendo? Carne você não manda, quem manda é Deus na minha vida. Ouvindo a palavra através de líderes, através de pastores, através de discipuladores, isso também gera fé em nós. Os testemunhos dos outros também geram fé em nós. Você se edifica mais quando você ouve ou quando você fala? Você já percebeu isso? Mas quando a gente fala também a gente se edifica. Porque você precisa reconhecer aquilo que Deus fez na sua vida. Então existe a edificação também no falar. Também existe isso. Por isso que as células são uma bênção. Porque você tem a oportunidade de falar. Daquilo que Deus fez na sua vida. E para você fazer isso, falar, você tem que reconhecer. E daí falar. Terceira coisa. O maior inimigo da nossa fé são as frustrações, são as decepções, são as desilusões. Porque o que isso gera com a nossa fé? É uma dinamite explodindo ela. Quer ver um exemplo? Pastor, eu queria ser jogador de futebol. Ia jogar lá na Arábia Saudita, ia ganhar muito dinheiro. Mas não fui, porque eu me machuquei. Na hora de ir, me machuquei.
Se a pessoa não for tratada nisso, a ferida do corpo vai para a alma, porque ela vai ser frustrada. Quer ver um outro exemplo? O pai que não conseguiu ser doutor, um exemplo, e quer que o filho seja. Isso é terrível, gente. Eu sou frustrado por não ser doutor, mas o meu filho vai ser. Mas ele não quer. Ele tem outra coisa como propósito para a vida dele. Não quer ser doutor, mas ele vai ser. Eu tenho um pastor que me deu aula na Faculdade Batista. O pai dele era engenheiro. E ele falou para o filho dele, quando o filho falou para ele, pai, eu vou fazer teologia, vou para o Rio de Janeiro estudar no Seminário Batista do Sul. Não, você vai ser engenheiro como eu. Não deixo. E ele foi, fez engenharia, 5 anos de engenharia, pegou o diploma dele e disse, está aqui o diploma que você queria, agora eu vou fazer aquilo que eu quero. Vou para o Seminário do Sul estudar teologia. E hoje, dentro da Igreja Batista, é um grande nome. Ele foi para lugares nessa terra que como engenheiro jamais iria. Financeiramente falando, ele pode ter sido menos privilegiado. Espiritualmente falando, ele é milionário. Porque ele tem um tesouro muito grande no céu. Por ouvir a Deus. E não obedecer à frustração do pai dele. Cuidado você com as suas frustrações. Pede para Deus curar as suas frustrações. Decepções. Quantas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas? Se você for fazer uma pesquisa, existem milhões de pessoas fora da igreja. Desses milhões, digo para você, 100% são por decepção com alguém. Ou com o líder, ou com o cônjuge, ou com sei lá o que, o pastor, os irmãos. Lembra do irmão vesgo que olhava torto? Porque o irmão olhava torto para mim. É pura decepção. E existem aqueles que se decepcionam consigo mesmo. Eu queria ser um líder de louvor, não sou. Então eu fico decepcionado. Também não quero ser mais nada. Não trabalha para ser outra coisa. Porque era aquilo que ele queria, não foi. Fica frustrado, fica decepcionado. Então isso destrói a nossa fé. Destrói a nossa fé. As perdas. Quantas perdas nós já passamos nessa vida? Eu fico lembrando das perdas que eu vivi. São 24 anos que eu perdi meu pai. 24 anos. E eu vou dizer para vocês, foi horrível essa perda. Foi horrível. Difícil, difícil, difícil. Isso, sabe, chacoalhou muito minha vida, perder meu pai. Mas a pior perda foi há 15 anos atrás. A perda da minha mãe. Quando ela se foi pior. Porque meu pai tinha problema de enfermidade. Mas a minha mãe, quando se foi num acidente de carro. Então, as perdas judiam da gente. Se a gente for olhar só para as perdas, a gente para. Mas não olhe só para isso. Olhe para frente. Olhe para Jesus. Lembre-se daquilo que eu falei no início. Ele é o autor e o consumador. Começa nele e termina nele a nossa fé. Sabe? Você quer chegar naquele dia diante de Jesus e ser aclamado dizendo, venham, benditos do meu Pai. Ou você quer que ele te diga, eu nunca vos conheci, se afastem de mim. Então a nossa fé tem que ser firmada em Jesus, nele. A quarta coisa, nós precisamos saber quem nós somos. Para onde nós vamos? O quão importante nós somos. E mais do que isso, em quem nós temos crido. Em quem nós temos crido. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. Eu tenho as promessas de Deus na minha vida. As promessas que foram feitas para Abraão foram estendidas para mim. Antigamente, a promessa era para os judeus.
mas Deus estendeu. Está lá no livro de João. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Nós estamos nisso. Nós estamos nisso. Nós cremos. Então nós temos promessa, nós temos herança, nós somos filhos de Deus. Nós não somos qualquer um nessa terra. Nós somos filhos de Deus, herdeiros da promessa. Um dia nós vamos reinar, como vocês cantaram, como nós cantamos. Um dia eu quero estar abraçado com Jesus e dançando com Ele. Dançando. Ai, que dia maravilhoso vai ser. Eu quero chegar no céu e dizer: Jesus, me dá um abraço, babudão. Tu viu? Você viu? Quero pegar naquela barba dele macia que deve ser. Sentir aquele cheiro dele, aquele perfume dele. Poder beijar o rosto dele. Mas antes de beijar o rosto, eu quero beijar o pé. Porque eu não sou digno de nada. Foi por amor a ele que eu estou lá. Eu almejo por isso, gente. Isso é o que baseia a minha fé. Um dia poder estar com ele. Um dia poder morar com ele. Eternamente. É isso que Deus tinha preparado lá no começo, antes do pecado entrar na terra. Viver com Ele eternamente no paraíso. No paraíso. Comendo com Ele. A Anne ama tigre, ama leão. Eu falei para ela: filha, nós vamos para o céu. Aí lá no céu você pode ter ataque de fofura com tigre, com leão. Chegando e dizer: ai, cuti-cuti. Porque aqui eu acho perigoso. Não vai dar. A não ser que o leão esteja dormindo. Né, filha? Mas é melhor vivo. Lá, gente, vai ser só alegria. Não vai ter tristeza. Não vai ter dor. Não vai ter conta. Aleluia. Aleluia. Isso é uma vitória, gente. Não vai ter cartão de crédito, não vai ter shopping. Glória a Deus. Não vai ter carro. Tem gente que valoriza mais o carro do que a esposa. Tem esposa que valoriza mais os filhos do que o marido. Está tudo errado. Tudo errado. Marido, valorize sua esposa mais do que o seu carro. Esposa, valorize seu marido mais do que seus filhos. Sabe o que vai acontecer com seus filhos? Eles vão crescer e eu tenho uma notícia para você. Eles vão embora. Daí você vai ficar sozinha com o estranho. Porque com o passar dos anos o camarada virou um estranho. Você não conhece ele mais. Por quê? Não conviveu? E daí, quem é você? Ah, eu sou o fulano, seu esposo. Ah, prazer, eu sou a fulana. Cuidado com isso. Já vi algumas situações em que quando os filhos foram embora, o casal não conseguiu permanecer. Por causa disso. Que as coisas estavam desorganizadas. A fé em Jesus proporciona isso. Ordem nas coisas. Organização. Perfeição. Isso é maravilhoso. E para terminar, gente. Sempre, 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 sempre o desânimo, a tristeza, as dores, as perdas, as frustrações vão estar diante de nós. Sempre. A luta, as crises, os problemas, sempre. Jesus disse para nós o seguinte: no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Se vocês estiverem comigo, vocês vão vencer também. Se vocês estiverem comigo, vocês vão vencer. E o que é bom ânimo? É dizer assim: meu Deus do céu, Jesus, de novo essa prova. Eu não posso vir para cá, eu tenho que ficar para cá.
Senão eu vou destruir o negócio ali. Opa! Tem que chamar o céu Paris aqui de novo. Sempre essas situações vão estar na nossa frente. De tristeza, de dor. Mas isso não pode ser a base que sustenta a nossa fé. Nós temos que olhar para Jesus e acreditar que Ele está no barco. Acreditar que Ele pode levantar do barco e dizer para as tempestades: cessa. E o que aconteceu com a tempestade? Cessou. Confie em Jesus. É nele que nós devemos depositar a nossa fé. Está difícil? Está complicado? Olhe para Jesus. Busque Jesus. Clame por Jesus. Ele vai te dar um escape. Ele vai te dar um escape. Minha mãe tinha uma frase. Minha mãe era uma pessoa simples. Ela pouco estudou. Mas era muito politizada. Era uma mulher muito inteligente. Eu penso que se ela tivesse estudado, ela ia ser uma arquiteta maravilhosa. Que era o sonho dela. Mas ela não pôde. E ela dizia o seguinte: o que não tem remédio, remediado está. Ou seja, a gente só não dá jeito para o resto a gente consegue. O resto a gente consegue. Então o que nós precisamos? Ter fé. A fé tem que ser como a tração 4x4 no carro. Encalhou, liga a tração. O carro vai patinando e vai, daqui a pouco sai do atoleiro. É assim que funciona. E o teu carro está ruim, o 4x4 não está funcionando, liga para o irmão que traga o trator e coloque o guinchinho no teu carro e te tire daquela situação. Por isso que serve também o amor do irmão. É para isso que serve também o cuidado, para ajudar um ao outro. Engata a correntinha. Eu já vi várias vezes isso. Lá no sítio, eu falo isso porque eu sou do sítio. Eles dizem que não, que eu sou daqui de Curitiba. Mas eu vivi tempos indo para lá, tirar férias, tempos. E convivi muito com isso. Meu tio tinha um fusquinha que tinha corrente nas rodas. Para não atolar. Porque a corrente proporcionava tração. Peça para Deus pôr corrente nas tuas rodas se precisar. Para você caminhar. Mas não pare. Porque a tendência da gente parar é o quê? A primeira coisa que a gente faz é parar. A segunda coisa que a gente faz quando a gente para é olhar para trás. E a terceira coisa é voltar. Eu não consegui. São 3 coisas. Parou, olhou para trás e voltou. A conversão é ao contrário. Para, olhe para frente e vá para Jesus. Vá para Jesus. Ele vai te ajudar. Ele vai te levantar. Você pode estar caído. Ele vai te erguer. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E outras coisas que geram fé no nosso coração. E é isso que a gente tem que conhecer a palavra para declarar. A gente pode cair. Deus é quem nos levanta. Outra coisa. Deus é aquele que dá galardão para quem crê nele. Nós lemos isso. Você acredita em Deus, você confia em Deus, deposite mesmo tua fé em Deus. Ele vai te dar galardão. O que é isso? Uma recompensa pela tua fé. Ele vai responder a tua fé com ações dele. Você vai mover Deus ao teu favor. Você vai mover Deus ao teu favor. Veja um exemplo. Jacó era um tremendo do enganador. Jacó já significa isso. Jacó significa enganador. Enganador. E ele agia assim. E ele vai lá, engana o irmão dele com um prato de lentilha. O irmão chega da caça cansado e ele está comendo aquela lentilha. Eu me lembrei da lentilha que a menina da célula fazia. Ela colocava umas costelinhas de porco no meio daquela lentilha. Gente, me dá água na boca de lembrar da lentilha dela. Eu penso que a lentilha dele era igual a essa, muito saborosa. E ele chega cansado
sentindo o cheiro. É igual a gente. É igual o cachorro na frente daqueles negócios de frango assado. Coitadinho, fica sentado olhando o franguinho virar e o franguinho virar. Ele fica almejando. Se você perguntar para ele qualquer coisa, ele troca pelo aquele franguinho. E foi isso que aconteceu com ele, com Jacó e Esaú. Eu te dou quantos pratos você quiser, desde que você abra a mão da tua bênção de primogênito, porque ele era o primeiro. Tá bom, eu abro. No momento oportuno, Jacó se juntou com Raquel e enganaram o pai, o Isaac. Ele recebeu a bênção. Enganou. A vida dele foi baseada em engano, até ali. O que a mãe dele fala? Cara, some, sujou teu lado, velho, sai da vila, porque os caras vão te matar, mano. Vaza daqui. Vaza. Descobriram o esquema, você tá ferrado, velho. Some. Jacózinho pegou e ó, fugiu da vila. Foi morar com o tio dele, em outro lugar. Chegou lá, meu pai dizia uma frase que é a realidade. Não queira ser esperto, você vai sempre achar alguém mais esperto que você, que vai te pôr no bolso. Dito e feito. Jacó era o aluno, porque o tio dele era o professor. Foi trabalhar com Labão. Vocês sabem o que aconteceu. Ele gostou de uma mina, né, Julica? Ela passava todo dia na frente da casa dele, indo para a igreja. E ele dizia, eu vou ganhar essa mina. A mina respondeu, só se você for para a igreja. Ele foi para a igreja, cara. Aí, chavecou a mina também gostou dele. Beleza, vamos casar. No dia do casamento, o sogro dele deu um porre nele. O que ele fez? Ó, você vai trabalhar 7 anos por ela. Pois a outra irmã mais velha, que ele não gostou. E chavecou ele dizendo o seguinte, aqui o costume é que as mais velhas casem antes que as mais novas. Não posso te deixar você casar com a mais nova, antes de casar com a mais velha. E Jacó teve que trabalhar 7 anos pela mais velha, pela Lia. Beleza, mas agora como é que eu faço? Eu quero Raquel. Mais 7 anos. 14. Tá, beleza, conseguiu. Agora eu quero ir embora. Não, mais tanto tempo. Ele ficou na casa do tio dele, trabalhando para o tio e prosperando o tio, 21 anos. O tio dele era esperto ou não era? Era, fez ele trabalhar 21 anos para ele. Sem fundo de garantia, sem INSS, sem nada. Se Deus não favorecesse Jacó, ele saía de lá sem nada. Mas quando a gente age com fé em Deus, Ele nos recompensa. É isso que o texto diz. E Deus começou a ver a malandragem do tio de Jacó, Labão com ele, e começou a prosperar Jacó. É só vocês estudarem. O que aconteceu? Começaram a nascer ovelhas malhadas. Eles fizeram antes disso um acordo. Ó, você fica com as branquinhas, eu fico com as pretinhas e as malhadas. O que começou a acontecer? Só nascia pretinha e malhada. Labão disse assim, esse cara tá de arte. Agora eu quero as pretinhas malhadas. Começou só a nascer branca, porque Deus estava em favor de Jacó, porque ele tinha fé nele. E quando Jacó saiu de lá, saiu muito bem de vida. Então olhe para Deus. Olhe para Deus, não olhe para os homens. Não se frustre pela prosperidade do ímpio. É isso que a palavra diz. Não se frustre pelo sucesso das pessoas que não conhecem a Deus. Porque eles são como palha que o vento leva. Vocês não. Vocês são eternos e vão morar comigo. Olhe para mim. Olhe para mim. Look to me, please. Look in my eyes. Olhe para os meus olhos. Deus fala. Hoje eu estou inglesístico. Maravilhoso. Glória a Deus. Então não deixe as tristezas tirarem a sua fé. Põe a mão na sua cabeça e diga assim, ó. O maior inimigo da minha fé sou eu mesmo. É ou não é verdade? Eu posso tomar a sua fé? Eu posso tirar de você a sua fé? Ela é sua. Então não deixe você mesmo atrapalhar você.
Quando você mesmo estiver lutando com você, o que você faz? Corre para Deus. Senhor, ó, eu estou me atrapalhando de ter fé. Não consigo enxergar uma saída. E Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Amém? Amém? Então, vamos para Deus, gente. Ele é capaz. Ele é capaz de gerar fé e retirar do nosso coração toda a incredulidade. O que é a diferença de uma pessoa pia? O ímpio. O pio é aquele que crê. E é o pastor da aba, né? Vocês vão falar isso. Mas o pio é aquele que crê. E o ímpio é aquele que não crê. Essa é a diferença. Então seja pio. Pie mesmo, mas diante de Deus. Fale para Deus tudo aquilo que você precisa falar. O Senhor nos socorre e nos dá força para vencer nesse mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Amém?